Bom dia, pessoal! E eu tô aqui tomando um cafezinho preto passado. Eu acordei super cedo hoje, eu adoro acordar cedo. E eu tinha pensado hoje fazer um vídeo do que eu como num dia, mas ontem à noite eu resolvi planejar algumas refeições que eu vou preparar hoje para comer nos próximos dias, assim, nos próximos 3 dias, fazer assim marmitinhas, já com as porções direitinho para deixar na geladeira para mim comer de café da manhã, almoço e janta. E tem dois motivos principais do porquê eu gosto de fazer isso. O primeiro, como eu já falei aqui uma vez, economiza muito tempo mesmo assim na cozinha. Porque tudo que eu vou fazer hoje, acho que eu não vou levar mais de 1h30. E aí eu vou ter café da manhã, almoço e janta assim já guardadinho, separadinho e preparado para os próximos 3 dias. Então não vou precisar ir para a cozinha todos os dias fazer alguma coisa. E também economiza dinheiro, porque eu não preciso ficar indo no supermercado todos os dias, né? E também assim, por exemplo, eu comprei um brócolis ontem e eu vou usar todo ele hoje, eu vou preparar todo ele, então não desperdiça a comida. Então eu acho que economiza assim bastante dinheiro e tempo. E outra coisa é que eu tenho um casamento para ir daqui a mais ou menos assim uns 10 dias. E aí eu quero dar uma emagrecida, assim, uma enxugadinha para ficar mais bonita no vestido que eu comprei. E aí eu gosto de fazer isso, assim, de preparar marmitinhas já, deixar separadinho, porque daí eu tenho um controle, assim, das porções que eu vou comer a cada dia e também, assim, o controle das minhas refeições em termos de macronutrientes, né, proteína, carboidratos e gordura. Então eu consigo, assim, ter uma noção melhor se eu tô comendo de uma maneira balanceada, a quantidade que eu tô comendo. Então pra mim funciona muito isso, fazer marmitinhas, deixar separadinho na geladeira para manter o peso e também quando eu quero emagrecer. Eu já falei aqui eu acho que eu já mencionei uma vez, eu emagreci mais ou menos assim uns 16 quilos há uns 3 anos atrás, só que no início desse ano eu acabei ganhando um pouco de peso, eu acho que eu devo ter engordado assim uns 4 quilos. E a gente mudou de apartamento e aí eu não conseguia assim me planejar muito bem para comer direitinho, não conseguia treinar também, e tava tudo um pouquinho caótico e a gente foi de férias e assim por diante. E aí eu quero agora tentar perder esses 4 quilos, então eu quero fazer essas marmitinhas assim para me ajudar um pouquinho a controlar o que eu vou comer nos próximos dias. Então, e eu vou agora preparar o meu café da manhã e eu vou fazer, o que eu vou preparar vai ser um smoothie verde e eu vou usar um espinafre que eu comprei pronto, assim, congelado, nos bloquinhos, é um espinafre orgânico. E aí eu também vou usar um abacaxi e banana, e na hora que eu faço assim o smoothie de manhã eu também acrescento proteína em pó vegana para aumentar assim a quantidade de proteína do meu smoothie e também algum tipo de semente. E aí eu separo assim em saquinhos, né? Coloco no congelador e deixo prontinho para de manhã eu só pego e bato e pronto. E então eu vou lá agora fazer isso e depois eu volto aqui para falar para vocês do meu almoço e da minha janta. E para os meus smoothies verdes, aqui eu começo então descascando o abacaxi. É um abacaxi bem grande, eu descasco. E eu não me preocupo muito se fica assim um pedacinhos da casca, porque depois eu vou bater tudo, então acho que não tem problema. E aí eu corto em pedaços assim, não muito pequenos, mas relativamente pequenos. Eu não vou usar todo ele, né, para as minhas vitaminas, mas eu já vou aproveitar e cortar todo ele. E aí depois que eu já terminei de cortar o abacaxi, eu vou começar a preparar os pacotinhos assim para as minhas vitaminas verdes. E aqui eu vou utilizar então, esse aqui é o espinafre que eu vou utilizar, que eu falei, e banana. E aí eu pego os saquinhos, esses saquinhos assim de selar, e eu vou primeiro colocar 2 blocos desse espinafre congelado, seria mais ou menos assim 4 xícaras dele, é bastante espinafre. Depois eu coloco aqui uma porção do abacaxi, mais ou menos assim 4 a 5 pedaços. E mais ou menos 1/3 da banana. Eu vou colocar um pouquinho mais de meia banana em cada saquinho. E aí eu fecho e prontinho os meus smoothies verdes para os próximos dias. Eu vou fazer 3 saquinhos.
Então esse vai ser o meu café para os próximos 3 dias. E eu também já fiz um aqui hoje para mim tomar. Então aqui eu acrescento no meu Nutribullet o espinafre congelado, o abacaxi e a banana. Daí eu vou colocar uma colher de sopa assim bem cheia de linhaça. A linhaça é muito boa porque tem bastante gordura ômega 3, bastante fibra e também um pouco de proteína. E aí uma colher de sopa bem cheia assim da minha proteína vegana, e aí eu preencho com água. Aqui eu coloco mais ou menos 500 ml de água. E aí eu bato tudo e prontinho o meu café da manhã. E é muito gostoso, eu super recomendo essas vitaminas verdes. E o café da manhã agora tá preparado para os próximos 3 dias. Tá lá no meu congelador direitinho. E eu já fiz um aqui extra pra mim tomar, que tá sendo o meu café da manhã. E agora eu vou só terminar aqui, eu vou preparar os meus almoços, as minhas jantas, então pra hoje e pros próximos 3 dias. E eu vou fazer um tofu mexido com batatas e o brócolis assado no forno. E uma salada de quinoa, assim, mexicana, com milho, feijão e bastante verduras e legumes. E aí eu vou comer acompanhado de um abacate. E sempre quando eu planejo as minhas refeições, tá ali na minha agenda direitinho escrito o que eu vou comer a cada dia, eu sempre penso na fonte de proteína, na fonte de carboidratos, no caso carboidratos bons, bastante fibra e também uma fonte de gordura. Então é mais ou menos assim que eu planejei as minhas refeições. E uma coisa que muita gente menciona é se eu não enjoo de comer a mesma coisa vários dias assim consecutivos. E pra mim, assim, 3, 4 dias comer a mesma coisa de almoço ou de janta não tem problema, eu não enjoo. Às vezes, assim, eu coloco uma coisinha diferente por cima, uma salsinha, um pouquinho de molho sriracha, sei lá, uma sementinha pra variar, mas 3, 4 dias tá perfeito. E aí, o que eu faço é, a próxima vez que eu vou preparar, né, por exemplo, o que eu tô preparando hoje, eu vou comer hoje, que é sábado, e aí eu vou comer no domingo, amanhã é domingo, segunda, terça. Não, deixa eu ver, sábado, domingo, segunda, e terça, até terça. E aí, na quarta, quinta, sexta e sábado, quando eu preparar de novo, eu vou fazer coisas assim totalmente diferentes. Aí, por exemplo, minha fonte de proteína vai ser outra, dessa vez é o tofu. No caso, o café da manhã é a proteína vegana em pó. Aqui no feijão, e aí as outras coisas também tem um pouquinho de proteína, mas assim as principais são essas. E aí quando eu fizer novamente as minhas refeições para os próximos dias, eu vou mudar. E, por exemplo, eu uso, sei lá, um grão de bico, outro tipo de feijão, ervilha e assim por diante. Então eu não como um mês inteiro, ou sei lá, por 7 dias a mesma coisa. Eu como assim por alguns dias e aí depois eu troco, para ter uma variedade bem grande assim de alimentos, para não enjoar e também para nutrir melhor o corpo, né? Quanto maior a variedade, eu gosto muito também de usar bastante cores nas minhas refeições, porque eu acho que fica mais bonito, também é mais nutricionalmente mais completo, quanto mais cores, melhor, e assim por diante. Então, eu acho que era só isso que eu queria mencionar. E eu vou só terminar aqui a minha vitamina verde, o meu green smoothie, e aí eu vou direto pra cozinha preparar os meus almoços e as minhas jantas para os próximos dias. A primeira opção vai ser um tofu mexido com batatas, acompanhado com brócolis no forno. E eu vou começar preparando o brócolis, cortando ele em pequenos floretes. Depois eu tempero e aqui eu uso somente sal e azeite de oliva. E eu também decidi colocar um pouquinho de levedura nutricional, porque dá aquele saborzinho assim bem salgadinho de queijo. Agora eu misturo tudo bem com as mãos e daí eu transfiro para uma travessa e aqui eu coloquei um papel manteiga no fundo. E eu também resolvi colocar um pouquinho de vagem verde congelada aqui para assar junto, porque talvez eu coma com a segunda opção, a salada de quinoa. Esses sacos de vagem aqui são super baratos e práticos e é só vagem congelada, sem tempero, sem nada. Agora eu vou levar tudo ao forno por mais ou menos assim 20 minutos em 240 graus. E é bom ficar de olho porque o brócolis ele assa bem rapidinho. E enquanto o brócolis assa, eu vou fazer o tofu mexido. E eu vou usar aqui 2 blocos de tofu firme, cada bloco tem 200 gramas.
8 batatas pequenas, 2 cenouras, um pimentão vermelho, espinafre, e os temperos são que eu vou usar vai ser páprica doce, curcuma em pó, alho e sal também, né? Eu não tô mostrando aqui, mas eu vou usar sal. E eu começo esfarelando o tofu assim numa tigela com as mãos. Depois, numa frigideira grande, aqui eu tô usando um wok, na verdade, eu adiciono as batatas e as cenouras e cubro com água. Essas batatas aqui são orgânicas, então eu deixo a casca. Daí eu coloco a tampa e vou deixá-las cozinhar assim por mais ou menos 10 minutos. Passado esse tempo, eu checo se as batatas já estão macias. Se sim, eu adiciono aqui o tofu, que eu esfarelei antes, né? O pimentão vermelho cortado em cubinhos assim bem pequenos, sal, páprica doce, alho em pó e curcuma e um pouquinho de água. E aí eu vou deixar refogar assim por mais uns 5 minutos, mexendo de vez em quando e também checando, né, se não tá queimando, aí você tem que acrescentar um pouquinho mais de água. Daí no final eu só acrescento aqui o espinafre, misturo tudo e prontinho o meu tofu mexido. E depois que tudo já esfriou bem, eu distribuo em 3 tigelas. Aqui são tigelas de vidro com tampa de 1 litro. E eu vou fazer 3 marmitinhas que eu vou colocar na geladeira para os próximos 3 dias. E eu primeiro coloco aqui uma quantidade de tofu mexido e finalizo com brócolis. Eu não vou usar todo o tofu aqui, nem todo o brócolis, eu vou deixar uma porção para mim já comer de almoço hoje. A vagem eu vou guardar separado e para comer junto com a outra opção que eu vou fazer, que vai ser uma salada de quinoa. E aí depois que eu coloquei tudo aqui nas tigelas, eu vou colocar na geladeira. E aqui o que eu já separei para comer de almoço, que aqui tem, né, uma porção do tofu mexido, uma porção do brócolis e também tem um pouquinho de beterraba que eu tinha uma sobra na geladeira que eu vou comer junto, então, de almoço. E a segunda opção que eu vou fazer vai ser uma salada de quinoa, estilo meio mexicano. E eu vou começar aqui cozinhando mais ou menos assim 1,5 xícaras de quinoa. Eu coloco ela numa tigela, daí depois eu lavo ela um pouquinho assim na água, coloco água, né, na tigela e mexo assim um pouquinho com a mão e aí eu escorro numa peneira. Depois eu acrescento numa panela e vou acrescentar 2,5 xícaras de água, um pouquinho de óleo de coco para evitar, né, que a fervura suba e um pouquinho de sal. Aí quando começar a ferver, eu vou colocar uma tampa semi-aberta e deixar cozinhar por mais ou menos 10 minutos. Passado esse tempo eu checo e aqui você pode ver que o líquido já secou e a quinoa tá com esse aspecto assim transparente e um aro branquinho assim ao redor. Isso quer dizer que ela tá pronta. E eu também vou usar aqui uma lata desse feijão vermelho aqui. E o que eu faço é lavar ele em água corrente. Então eu vou abrir a lata aqui, e aí eu coloco numa peneira e passo assim na torneira em água corrente. E aí quando embaixo assim eu ver que não tá saindo mais, a água tá saindo limpa, tá pronto. E aí eu também vou utilizar aqui mais ou menos 8 tomates cereja, uma porção desse repolho roxo aqui que eu ainda tinha na geladeira, rabanetes, um pepino japonês, eu vou usar ele todo também, e bastante salsinha, porque eu adoro fazer essa salada com bastante salsinha. E aqui eu começo então colocando na tigela a quinoa, que já tá cozida, também já tá fria. E aí eu coloco o feijão e eu também resolvi colocar um pouco de milho de lata, que eu tô colocando 4 colheres de sopa. Depois eu corto os vegetais tudo assim em pedaços. Aqui eu comecei cortando tomate, depois aqui eu tô cortando pepino japonês também em pedaços bem pequenos. Depois eu corto o rabanete, o repolho roxo, no final a salsinha
E aqui dá pra ver que eu tô colocando bastante salsinha, mas é que eu gosto mesmo de colocar bastante salsinha. E a salsinha também é muito bom pra pele, então eu gosto de sempre acrescentar bastante salsinha nos meus pratos. E aí, depois que eu cortei tudo, eu acrescento um pouquinho de sal, um pouquinho de azeite de oliva. Às vezes eu coloco limão, hoje eu não tinha, então eu não vou colocar. E aí eu só misturo tudo assim e prontinho a salada. É super rápida e essa salada é maravilhosa. O suquinho assim do tomate, ele meio que deixa a salada bem úmida e ela é até mais gostosa no dia seguinte. E essa salada eu vou comer junto com um abacate. Eu tenho 2 abacates em casa, então cada porção dela eu vou comer com meio abacate. E agora o que eu faço? Então é só dividir ela em 3 marmitinhas, em 3 tigelas. Cada tigela dessa aqui tem 700 ml, são tigelas de vidro também com tampa. E aí eu distribuo, eu encho elas bem, coloco uma tampa e vou colocar na geladeira. E o restante dessa salada eu já vou colocar aqui numa tigela e vou comer de janta. E aí eu acrescento também meio abacate, que é o que eu vou fazer nos próximos dias. E aí tá prontinha a minha segunda marmitinha, que eu vou comer ou de almoço ou de janta nos próximos dias. E tá prontinhas as minhas marmitinhas, então agora eu tenho almoço, janta e café da manhã pra hoje e também para os próximos 3 dias. Então vou ter tempo de sobra pra fazer um montão de outras coisas que eu quero fazer. E eu só queria falar rapidinho, esse vídeo já tá bem longo, mas só rapidinho sobre lanchinhos. Eu não costumo fazer lanchinhos, como eu já falei algumas vezes aqui. E se eu tiver com muita fome, assim, eu achar que eu tenho que comer alguma coisa, geralmente o que eu tenho, assim, guardadinho pra comer, o que eu me planejei é maçã. Eu comprei maçã e aí eu como, assim, com uma colher de sopa de pasta de amendoim. E aí eu também tenho amêndoas, assim, inteiras, crus, que eu vou, se eu quiser, né, tiver com fome, eu vou comer de lanchinho. E eu também comprei alguns mirtilos. Então vai ser isso, mas assim no geral eu não faço lanchinhos. Então o que eu tinha pro vídeo de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado de ver o que eu preparei, né, de almoço e janta e café da manhã. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, comente aqui embaixo. E também não deixe de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E beijos e até o próximo vídeo.